Então, boa tarde, conselheiros. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, às 14 horas e 15 minutos, damos início à reunião ordinária do Conselho Diretor do mês de setembro. E eu, já dando as boas-vindas aos conselheiros, pergunto se algum deles tem algum informe. Fiquem à vontade. Não é exatamente um informe, mas é uma intenção, na realidade. Está aberto um edital do Carrefour de ações afirmativas para solicitação, digamos assim, né, para bolsas de auxílio estudantil voltada para a população negra. Então, cada curso precisa se inscrever nesse edital para concorrer a essas bolsas. Então, estou colocando aqui na intenção pelo menos do curso de agronomia, de buscar essa inscrição no edital para que, quem sabe, tenhamos bolsas de auxílio estudantil para os nossos estudantes no próximo ano. Só complementando, né, informação, esse edital é um edital nacional, a partir de um acordo do Ministério Público, se não me engano, com o Carrefour, em decorrência daquele evento racista que ocorreu no Rio Grande do Sul. E aí esse acordo gerou esse projeto, né, essa possibilidade que a Carrefour pós-graduação e graduação, se eu não me engano, até dia 27 as inscrições. Até terça-feira que vem, se não me engano. Isso. As inscrições, eu olhei muito rapidamente o edital, mas eu não vi o que precisa para as inscrições. Eu vi que é o curso que se inscreve, a coordenação, né? Tem alguns documentos que são da UFOB, que eles já compartilharam tecnicamente. Eu não cheguei a olhar direitinho se está tudo correto, mas é basicamente preencher um formulário e encaminhar documentos que tecnicamente estão compartilhados com as coordenações de curso. É uma bolsa de R$1.000. É uma bolsa de ação afirmativa, é um auxílio, assim como os nossos estudantes recebem auxílio, mas com valor bem superior, bolsa permanência. Então é interessante, o colegiado de medicina veterinária, se conseguir verificar, não sei quais exigem da apresentação, pode ser uma oportunidade interessante. Mais algum informe? Está ali a minha listinha de informes, então vou trazer para vocês. O informe é que, o primeiro é que nós, a UFOB, via a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, organizou a gincana, está aí já mobilizando toda a universidade, já cumprindo, na minha avaliação, seu objetivo, que é a integração, retorno do convívio, das atividades. Hoje, iniciou-se aqui, mas pela manhã com coleta de alimentos e tal. Agora à tarde, às 4 horas, vai começar as provas realmente, vão acontecer na quadra, todos estão convidados. À noite, a partir das 19 horas, vai ter um evento também da gincana, mas com apresentações culturais dos grupos, então vai ser bem bacana, aí todos estão convidados. O professor Paulo, como ele está à frente da organização da comissão interna, não vai poder participar da reunião hoje, está justificado o motivo. Certo? Outro informe que eu trago aqui, em decorrência a implantação da resolução dos laboratórios, conforme aprovado por esse conselho. Após a aprovação, publicação, nós organizamos, na verdade, a gestão do laboratório, junto com o representante da direção, organizou os trâmites, aqueles que foram pensados na resolução para a sua aplicação. A principal diferença que nós discutimos aqui e que está sendo implantada é a organização de chaves dos laboratórios. Nós estamos em regime de avaliação, vamos dizer assim, para acompanhar, para verificar, pegando os feedbacks. Mas, de uma maneira geral, claro, momento de adaptação, de ajustes, mas de uma maneira geral a resposta é positiva em termos principalmente dos seguranças,
todos devem ter percebido também, com isso a gente vai conseguir ter a intenção aumentar para eles ficarem um pouco mais fixos, né, não precisarem ficar rodando tanto, então de uma maneira mais organizada a gente disponibilizou uma mesa para eles ficarem organizados. De maneira paralela, nós também iniciamos um processo de ajustes em relação aos controles, né? Nós vamos fixar, o objetivo é fixar um controle por sala, não vai conseguir para todas as salas, mas para a grande maioria, deixar amarradozinho, tá, bonitinho, para diminuir essa transição e a ideia é que façamos o mesmo para salas de aulas também, né? Não entrou no regime de laboratórios, mas depois que a gente conseguir a ideia, depois conseguir avaliar, ver, ajustar, tal, fazer isso para a sala de aulas também. Agora, ao invés de deixar no laboratório amarrado o controle e todas as possibilidades que isso pode acontecer, por que não atrelar o controle à chave? Você pega a chave, automaticamente você leva o controle. Eu acho que isso traz uma segurança maior, porque está amarrado. Não é que a gente esteja duvidando do estudante, nada do tipo, mas é uma saída do docente para alguma coisa, vai alguém, por qualquer motivo, não fala nem de levar. Pega esse controle e derruba alguma coisa. A perder, a ideia de amarrar era nesse sentido, né? De deixar fixo, mas de fato pode acontecer. Uma alternativa. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da coordenadora de iniciativa, com segurança. Esse é o momento de ir adaptando, vendo o que funciona e o que não funciona. É uma ideia interessante, vou conversar com o pessoal. Até para não perder a chave, eu acho que é interessante. Cada controle, por exemplo, laboratório 1, etiquetinha, lab 1, tá lá a etiqueta no controle, recebeu a chave, recebeu o controle, vai junto. Entendeu? É uma sugestão. Vamos avaliar sim. Mas então, de uma maneira geral, estamos nesse momento de retorno, né, de ouvir as sugestões como essa que o professor Caio traz para a implantação. O outro documento recém-aprovado também por esse conselho, que é da orientação acadêmica, já foi publicado, divulgado, seguindo a normatização de documentos oficiais, quando não há urgência que justifique a aprovação, a validação imediata, os documentos eles têm que ser colocados para validação no mês seguinte, no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, não sei se vocês perceberam, né, aquele último artigo que diz, normalmente se coloca a partir dessa data, isso não pode mais, tem que ser, a menos que tenha alguma coisa que tipo assim, vai botar e precisa por causa disso e tal. Como não era o caso, então eu botei da data, se eu não me engano, ficou a partir do 1º de outubro, né, que é o primeiro dia, não, 3 de outubro, primeiro dia útil após. E aí a ideia, a gente já está vai iniciar também essas atividades, o mesmo procedimento. Junto com os colegiados, a gente vai precisar do apoio dos colegiados, mas para ideias e tal, ver os documentos de implantação da resolução, né? Aqueles formulários, aquelas coisas, então já está a professora Flávia, que está como assistente da direção, ela vai estar responsável junto com os colegiados, sentando com a classe servidora Cláudia, com a Eliane, para ver como é que esses trâmites, a ideia é a gente fazer isso agora a partir dessa próxima semana. Certo? Nesse sentido, talvez seja interessante, inclusive, a gente buscar marcar reuniões com os estudantes para explicar o novo sistema. A ideia seria, no primeiro momento, verificar, com base na resolução aprovada, quais são os documentos necessários a serem elaborados, quais são os fluxos e tal. Aí sim, depois disso, divulgar, tanto para a comunidade em geral, né? Professores, estudantes, técnicos, de como é que isso vai se funcionar. Terceiro. Houve uma revisão do português que a gente redigiu, porque na verdade eu ouvi alguns colegas falando, vocês precisam no conselho diretor ter um pouco mais de cuidado com a questão do português. Às vezes a gente faz aqui, mas a visão de alguém que faz a correção do português. Isso a gente faz ali mais pensando que vai passar por uma revisão posterior. E aí eu vi algumas críticas, que uns erros de português assim gritantes de uma coisa que é algo que é um documento institucional.
E vai ficar, né? Eu tinha o costume desses documentos sempre solicitar a revisão no dia ou mais. Como o bar está afastado, então não tenho essa pessoa para Você solicitar. na universidade para correção de documentos oficiais? Eu fiz a leitura, agora de fato é uma leitura viciada. Uma Leitura viciada. Eu fiz a leitura, pedi para o professor Paulo reler também, mas é uma leitura viciada, pode ter. Enfim. Mas não sei até que ponto. Eu acredito que não haja problema de corrigir, já que não vai ter mudança de A essência não a essência, vai né? Só o meio do material, então eu acredito que não identificação desses Essas erros. correções novamente tem que publicar, né? Porque onde ler tal coisa. Será que a Terezinha não daria um apoio para a gente nesse sentido? Poderia ser solicitado. A gente pode, eu não sei como é que faria no caso dessas já publicadas, né? Mas aí você publicar um novo. Eu não sei se seria. É uma nova resolução de onde, na verdade é um complemento. Onde ler se tal coisa, ler papo. Eu não sei se sinceramente seria isso, porque assim, isso é uma errata, né? Que aí você tem uma resolução de consolidação, mas quando você faz ajustes na resolução, por exemplo, o regimento de ensino, ele passou por uma consolidação, você tem uma nova resolução consolidando aí nesse onde lê isso que mudou. Muda o conteúdo. Nesse caso não vai mudar conteúdo, né? Eu não sei se seria. Mas eu posso me informar com a Graciane, que é a secretária dos Conselhos Superiores, que está mais acostumada a esses trâmites, e como é que ela indicaria em relação a isso. E com base nisso posso solicitar ao professora Terezinha ou alguém que... O bom seria realmente alguém que não participou das discussões, né? Porque senão fica sempre com um olhar um pouco viciado em termos desses erros. Só uma razão aí que no anterior, para comentar com o professor Caio falou. A necessidade do caderno, com frequência, é para a gente poder depois conferir. E na época, quando eu estava o relator, eu pensei por sessão, ou seja, o laboratório 1 tem sua sessão, o laboratório 2 tem sua sessão, porque tem sido corrido as anotações, né? E aí só bota o número do laboratório e na hora de procurar isso vira um samba do crioulo doido. Mas se tiver uma sessão só o laboratório 1, só o laboratório 2, acho que é mais fácil de... Houveram opiniões divergentes, a minha opinião foi dessa. Para isso, os outros colegas sugeriram que tem um bom argumento, é que várias coisas normal, não me estudante quando estava fazendo pesquisa, também pega 2, 3 chaves ao mesmo tempo, aí teria que assinar 2, 3 vezes e tal. E aí ia ver o que nós acertamos foi que a gente iria aguardar uns 15 dias para fazer uma análise. Eu já tive recentemente, eu fui olhar lá a ficha e de fato, para você ver quem pegou o laboratório 1, dá dificuldade, porque você tem que sair tentando fazer esse filtro e tal, mas faz parte desse fluxo de ajustes aí para a gente fazendo. Calendário acadêmico, ontem tivemos reunião da Câmara de Ensino e a Assembleia Afirmativa e foi apresentada a proposta do novo calendário acadêmico aprovado. Foi uma proposta apresentada, como sempre, em conjunto da Secretaria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Graduação. Foi aprovada ontem. Assim que for divulgada oficialmente, eu tenho uma versão que foi apresentada, mas assim que for divulgada oficialmente eu vou divulgar. O início das aulas está previsto para 13 de março, se não me falha a memória, com o final do semestre em julho. Julho, acho que é julho, né? Julho, eu apresentei. Havia Um semestre, né? 2 normal. 2 de 15, na verdade volta o normal, né? Então, primeiro com semana de integração, 16 semanas. 120 dias letivos. Primeiro semestre, 16 semanas, 15 de aulas na semana de integração. Segundo semestre, 17 semanas, 2 de escola de estudos temáticos e 15 de aula. Havia-se uma tentativa de começar um pouco mais cedo para não pegar o período de São João, período junino, porém
Não foi nem só pelo carnaval, até pela região aqui o São João tem mais impacto do que o carnaval, mas é porque não se sabe ainda o resultado do SISU, né, o calendário do SISU. Então, para garantir não ter o mesmo problema que a gente teve esse ano, colocou um pouco. Normalmente espera-se que já tenha garantido esse resultado. Então, claro, todo o detalhamento da agenda e do calendário vai ficar sabendo, mas se não houver alterações, basicamente é o mesmo calendário, vamos dizer assim, que nós estávamos acostumados, certo? Dar um retorno, botei aqui para lembrar e dar um retorno, porque nós discutimos no último conselho em relação às viagens e visitas técnicas, né? Nós fizemos então aquele empenho para garantir as visitas técnicas até o final do semestre. De solicitações para viagem, nós tivemos uma única solicitação, que foi a solicitação da professora Antônia Miriam para uma viagem da disciplina de Agricultura 2, se não me engano, para Luiz Eduardo Magalhães. E infelizmente, trago aqui a informação, infelizmente a gente teve que negar, porque na previsão que nós fizemos, tinham 2 orçamentos. Com o orçamento do ônibus de Barreiras vindo para pegar, ficava R$ 13.500. E com o orçamento de um ônibus alugado, R$ 18.000. E assim, dentro daquilo que a gente havia discutido como possibilidade de recurso, estaria totalmente inviável. E aí tive que negar, até que a professora já fazer o seu planejamento de acordo com isso. Conforme esse conselho discutiu lá um tempo atrás, para uma discussão em relação a de mecanismos de como discutir, de como deliberar a respeito de viagens técnicas, a gente tem uma proposta enquanto direção. Foi encaminhada uma comissão formada pelo professor Romenick, professor Jaime e professora Carla. Essa comissão fez algumas discussões, mas não conseguiu avançar tanto em termos da uma proposta, e aí a gente fez uma proposta. A minha ideia é repassar para a comissão, já que a comissão iniciou, avaliar essa minuta e ver como é que isso poderia avançar. É muito difícil, já adianto para vocês, porque criar parâmetros para definir prioridade da viagem com base na disciplina é muito difícil, porque você começa a ranquear qual disciplina é mais importante que a outra. É bem difícil mesmo, mas é uma tentativa para a gente ver como é que pode avançar. Bom, e outro aviso importante é que em relação ao planejamento de compras, nossos processos de compras eles estão em diferentes fases, a gente faz uma solicitação única. A partir dessa solicitação são realizadas diferentes grupos de acordo com as características dos produtos, e esses grupos evoluem para diferentes pregões. Então a gente hoje em nosso campus tem produtos em 7 ou 8 pregões, se não me falha a memória. Alguns já estão, mas alguns já foram realizados do hospital veterinário, alguns materiais de consumo do hospital veterinário, e muitos itens desertos. Estamos com outros agora em fase de finalização do termo de referência para encaminhamento para pregão. E eu tenho conversado com o Marluz, principalmente, com as pessoas envolvidas, o pessoal lá da Pró-Reitoria. A gente vai ter que mudar a estratégia. Basicamente, existem 2 formas de pregão. Se chama pregão tradicional, que é aquilo que vai para pregão, a instituição é obrigada a adquirir. Então, se você coloca lá 3 controles de ar-condicionado, você tem que comprar 3 controles. Então, você precisa ter aquele recurso previsto para fazer o empenho. Historicamente, pelo menos nesse período que eu tenho estado à frente, as nossas pregões todas têm sido, não por esse método, tem sido pelo método de tomada de preço, que é o chamado SRP, Sistema de Registro de Preço, em que a universidade, no termo genérico, diz que tem interesse em comprar um controle de ar-condicionado, e diz que tem interesse em comprar 3 controles de ar-condicionado, mas não é obrigado a comprar dentro daquele prazo.
Então, como é que funciona esse tomar de preço? A empresa diz, beleza, você quer comprar, eu posso lhe vender por X reais. E aí, nesse regime, a empresa tem que segurar o preço por um ano. E a gente está tendo muito deserto e a gente avalia que possivelmente é por isso, porque com a variação de preço, as empresas não se responsabilizam, porque se ela entrar e depois de um tempo a gente querer comprar e ela não mais por aquele preço, ela que vai ser penalizada, então as empresas não entram, por isso está tendo muito deserto. Então a gente já está avaliando para esse processo, no que for possível, principalmente para um próximo, talvez pensar em trabalhar em regime de prioridade, assim, ó, esses itens aqui prioritários nessa quantidade já deixa tudo reservado. Esses daqui são os itens prioritários para comprar, e aqueles outros ali a gente pode botar no regime de preço para ver se dá certo ou não, alguma coisa nesse sentido, entendeu? O agravante também é a questão da entrega, né? Porque, às vezes, sim, ainda tem essa dimensionar o custo de entrega. Ainda tem essa situação para barra. Em continuando o deserto, e aí como é que a gente faz para alguns produtos que são necessários? Aí a gente pode partir para a dispensa de licitação. Só que a questão da dispensa é que existe um limite de valor de dispensa para toda a universidade. Então, você precisa justificar o porquê da dispensa, ter dado deserto é uma justificativa. Só que isso a gente meio que concorreria com toda a universidade. É uma perspectiva em relação aos itens do hospital veterinário que já deram deserto, a gente já pensa em talvez solicitar. Ainda não iniciou porque está aguardando os outros para ver como é que vai ser esse resultado. Mas eu trouxe esse aviso aqui, né, esse informe, até para, claro, o Conselho tem a ciência, e saber assim, que a gente vai ter que pensar e definir, porque até então a gente tem colocado ali como é que a gente faz, né? Se a gente tem um recurso, né, definido no orçamento, a gente tem trabalhado com 30% acima daquele recurso e faz ali mais ou menos uma definição do quanto a gente poderia adquirir, só que não está conseguindo itens para comprar, de fato é isso. Mas aí a gente vai ter que ter essas prioridades para poder fazer as aquisições. Certo? Mais algum comentário, alguma dúvida em relação a isso? Certo, então passamos para o segundo ponto de pauta, que é o processo de estágio probatório e progressão funcional. Nós temos dois processos aqui para apreciar, que foram processos já avaliados por esse conselho, foram encaminhados para a CPPD e retornaram em diligência. E aí, como o retorno em diligência implicou na alteração dos formulários, então a gente precisa novamente apreciar. Especificamente é o caso, eu vou começar aqui pelo processo que tem como interessado o professor Eduardo, que é um processo um pouco mais antigo em termos de abertura, que já foi, né, você vê, foi aberto em maio, que foi aprovado por esse conselho, se não me falha a memória, em junho. Reunião ordinária de junho, foi aprovado aqui pela gente. Foi para o CPPD e retornou em diligência, porque houve um equívoco aí em relação à planilha, ao cálculo do formulário. Retornou para o parecerista emitiu um novo formulário, né, com a correção, enviou de novo para a CPPD, na reunião do CPPD retornou novamente, porque não tinha sido aprovado em conselho diretor após a correção. E aí, então, basicamente é isso que apresentar para esse conselho. Esse daqui é o relatório final a ser apreciado. O relator é o professor Marcelo Jorge. O processo ele tem 23 folhas, né? O período de progressão solicitado é de 10 de junho de 2020 a 10 de junho de 2022, considerando a exigência para a classe nível C2, e que, de acordo com a avaliação do relator,
O professor Eduardo aferiu nesse período alcançou 376,97 pontos, portanto, tornando-se apto à progressão da classe nível C1 para a classe nível C2. Não houve nenhuma alteração nos documentos apresentados pelo professor, mas só essa correção do formulário, aí, né, precisa da apreciação do conselho para a gente poder retornar. Só a título de esclarecimento, lá está os pontos, não é para escrever por extenso, tem alguma de voltar novamente por isso? Esse formulário, ele É padrão. não é que você tem que escrever ele Você para... fala isso aqui, né? Isso aí teria que Teoricamente aí é para escrever a por por extenso, para não ir voltar Ó, com esse... Mas agora não, Na diligência, você já passou aqui, né? na diligência do parecerista da CPPD, ele só aponta a necessidade dessa correção. De fato, esse formulário, ele às vezes tem essa questão, mas em geral esse tipo de informação não volta, né? Tem voltado quando erro no... Principalmente... outros aqui já, assim, só com o mesmo... principalmente que tem voltado, que é os dois casos, é quando a solicitação que o docente faz lá só aquela primeira planilha, aquela solicitação, e quando o relator faz um parecer, o relator tem todo o direito de não aceitar toda a pontuação, só que o que não aceitar ele precisa justificar, e aí essa diferença precisa estar explicada, né? Mas é isso. Em relação a esse processo, alguma dúvida, questionamento? Então vou abraçar o outro processo para a gente, quer dizer, votando então em regime de votação, até para poder diferenciar. Quem estiver de acordo com essa aprovação, permaneça como está. Votos contrários ou abstenções se manifeste. O outro processo é da professora Antônia Miriam. O processo também já apreciado por esse conselho. Deixa eu pegar aqui no final como foi. Eu acho encaminhando da 18ª reunião, foi apreciado e aprovado de agosto, só que também retornou por causa do erro no formulário. Então esse processo, lembrar que é um processo de progressão de nível de associado, então são 3, a comissão formada, né, a parecerista formada por uma comissão por 3 avaliadores. Essa comissão é formada por professor Lísias, professor César, professor Larissa, professor Caio está como suplente. Aqui está o novo relatório. Então, período, né, do período de avaliação de interstício é de agosto de 2020 a agosto de 2022. Essa daqui é a pontuação que foi, né, já identificada após a correção. Veja que a assinatura está 21 de setembro, 406 pontos e 88,88. Aqui o relatório, antes do relatório, aqui a planilha de progressão, com o detalhamento da pontuação e as justificativas. Importante destacar que a docente ela solicita uma pontuação maior, 459, mas houve uma pontuação atribuída menor, e nesse caso, conforme eu havia dito que é necessário, há toda a justificativa aqui referente. Na maioria dos casos, pelo que eu consegui verificar, o conselheiro pode avaliar que são casos de pontuação que tem um limite, né, em cada setor, ou que há um posicionamento diferente, que a comissão avalia com um posicionamento diferente. Por óbvio, a gente consegue observar, isso não impede a avaliação a progressão da professora, já que está muito superior ao que é exigido. E aí, então, parecer conclusivo. No caso aqui, a exigência nível D2, né? E a pontuação atribuída de 406,88 pontos, portanto, tornando-se apta a promoção funcional da classe D1 para a classe D2 no período
assinem os 3 membros. Alguma dúvida? Questionamento? Então, em regime de votação, quem estiver de acordo com a aprovação do parecer da comissão, permaneça como está. Votos contrários ou abstenções, se manifeste. Quer dizer, manifeste no chat. Aqui tem que se manifestar. Você falar isso, Só aproveitando, já existe uma movimentação, se não me falha a memória, já tem inclusive uma solicitação de formação de comissão e de conselho superior para a atualização da planilha de progressão. Uma das grandes críticas, e esse conselho percebe isso muito claramente, é que a pontuação era muito baixa para a progressão, fazendo com que não haja um estímulo efetivo para... Principalmente a pesca de extensão. Em sala de aula. Na verdade, você tem um peso grande para a sala de aula e acaba que não há. Então, essa, né, entre outros detalhes, tem também mudanças da lei desse período que precisam ser adaptadas, mas há uma movimentação para uma comissão de avaliação desse processo. Certo, então, aprovado isso aqui. Vamos continuar. Rapidinho, é aquele documento da regulamentação de carga horária, como é que está falando a dele? Tivemos ontem reunião da Câmara de Gestão e Governança, né? Eu estou como parecerista. Discutiu, avançou algumas coisas, mas ainda eu acredito que vai precisar de mais umas 2 reuniões. Será que esse ano consegue ainda para ele a aprovação do consumo? Ele é aprovado na Câmara, ele não precisa passar pelo Conselho. Mas sim, a expectativa já ficou certa a reunião para a semana que vem. Então, a ideia é que a gente continue com essas reuniões até para avaliar, para proceder, que espero que a gente consiga quanto antes, né? Aí, claro, vai precisar de que as unidades acadêmicas depois se organizem junto com a Pró-Reitoria para fazer o acompanhamento, né? Eu acredito e tenho expectativa que em termos práticos de início, por exemplo, do PIT e tal, a partir do ano que vem, né? Até o primeiro semestre, mas é por isso que é importante a aprovação quanto antes, para dar tempo de fazer a organização, a divulgação necessária para o encaminhamento. Certo? Ponto 3, apreciação de propostas de extensão. Felizmente, temos muitas propostas, né, com o retorno da presencialidade. A gente tem várias propostas para discussão. O primeiro, eu vou, como tem várias, eu vou ler o parecer, e aí se a gente ficar com alguma dúvida, a gente olha para a proposta, tá bom? Primeiro é um campo que já passou, que já teve, né, na verdade, esse evento, mas foi submetido com antecedência. É o primeiro passeio ciclístico, que teve como proponente a servidora Eliane Ferreira. A proposta de atividade foi apreciada pelo NAP em 26 de 8 de 2022, devolvida à coordenadora para retificações, novamente avaliada em 14 de 9. Conforme a descrição elaborada pela coordenadora, a proposta objetivou integrar a comunidade acadêmica, fortalecer a parceria com a comunidade local através da participação de docentes de ensino fundamental do município, além de despertar todos a importante atividade física na promoção da saúde e hábitos saudáveis. O evento ocorreu em 3 de setembro, como foi retificado após, para a inclusão de participantes da equipe, a data foi alterada para o dia 13 de setembro, e isso gerou essa avaliação dia 14, posterior, mas havia sido submetido anteriormente. A equipe foi composta por 5 docentes, 8 discentes voluntários e 2 servidores técnicos administrativos e colaboradores técnicos. A proposta estimou o público interno e externo de 15 e 20 participantes. Diante do exposto, o NAP é favorável à aprovação da proposta mediante análise da proposta desse parecer, 14 de setembro de 2022. Como eu disse, foi um evento que já aconteceu, foi muito bom, claro. Tínhamos a expectativa na participação maior, mas teve um grupo considerável, né? Então, para um primeiro evento foi bem interessante. Alguma dúvida? Pergunta? Vou seguindo, e aí, qualquer dúvida, a gente tem
Ali é a discussão. Ampliando conhecimentos à população em geral sobre o complexo Tenias cisticercose e consumo de carne suína na cidade de Barra, Bahia. Coordenadora professora Larissa. Proposta de atividade de extensão em tela foi apreciada pelo NAP em 16 de setembro. Conforme a descrição elaborada, o objetivo é levar informação e conhecimento sobre os benefícios do consumo da carne suína e orientar sobre o complexo Tenias cisticercose. Objetivos específicos: estimular o consumo de carne suína, fazer questionários antes e após as palestras para conhecer o que os jovens sabem a respeito do assunto, desmistificar os preconceitos sobre o consumo de carne suína, conscientizando o público-alvo do projeto, explicar as medidas de prevenção e conscientização do complexo de forma clara e segura, esclarecendo que a carne suína não transmite cisticercose, informar sobre a criação de suínos, estimular a população a reivindicar os direitos relacionados ao saneamento básico, orientar a população juntamente com profissionais da Secretaria de Saúde, onde caso apresentar alguma sintomatologia semelhante ao parasita, procurar outra orientação médica, levar os jovens para conhecer o FOB, discurso de agronomia e medicina veterinária, vários objetivos específicos. Identificar o nível de conhecimento da população acerca de carne consumida em Barra, identificar hábitos culturais da população associados a risco de contaminação por teniassol. O projeto ocorrerá no período de 9 de setembro de 2022 a 23 de fevereiro de 2023. Devido à obrigatoriedade de registro no SIGAR das propostas participando do edital do estudante protagonista, até o dia 9 de setembro, essa proposta não pôde ser enviada com antecedência mínima de 30 dias. Esse edital foi um edital organizado pela PROEC para apoio à atividade de extensão, em que o estudante que submetia a proposta já é para dar início agora. Então, na verdade, grande parte dessas nossas propostas fazem parte desse edital. A equipe é composta por 2 docentes, 6 estudantes voluntários e 1 colaborador externo. Proposta de cima público interno e externo com 10 e 250 participantes, respectivamente. Diante do exposto, o NAP é favorável à aprovação da proposta, mediante análise da proposta e desse parecer. Alguma dúvida? Vamos lá. Mais um. Clínica fitopatológica é uma ferramenta no desenvolvimento da agricultura sustentável. Coordenador professor Jaime. Proposta foi apreciada pelo NAP em 16 de setembro. Conforme a descrição elaborada pelo coordenador, a proposta objetiva é promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local por meio de recomendações técnicas sustentáveis para a ampliação dos conhecimentos teórico-práticos dos estudantes de agronomia da UFOB, oportunizando a aproximação destes, bem como seus professores, com os agricultores familiares da região. O projeto ocorrerá no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Também é referente ao estudante protagonista, então tem aqui o mesmo comentário. A equipe é composta por 1 docente, um estudante bolsista, um estudante voluntário da UFOB e um servidor técnico, uma servidora técnica da UFOB. Proposta estima público interno de 2 e público externo de 20 participantes. Proposta prevê 500 horas de atividade para bolsista envolvido nas atividades, 200 horas para o coordenador da proposta. Diante disposto, o NAP é favorável à aprovação mediante essa análise. Uma dúvida? Próximo. Também, diagnóstico agropecuário de agricultura familiar dos Betos da Barra, professor Jaime. Proposta avaliada em 16 de setembro. Objetivo: obter uma visão holística da produção familiar da comunidade rural e realizar recomendações técnicas baseadas no manejo sustentável da produção, a fim de tornar a produção uma atividade de menor impacto ambiental e menos onerosa. Pretende-se realizar as atividades por meio de compartilhamento de conhecimentos técnicos da agronomia adquiridos ao longo da formação acadêmica, contribuindo dessa maneira para o aprimoramento profissional desses estudantes. O período também é 9 de setembro de 2022 a 28 de fevereiro, também é referente ao edital protagonista. E a equipe é composta por 1 docente, um estudante bolsista, um estudante voluntário e um servidor técnico. Proposta de público interno de 2, externo de 20, prevê 500 horas para o bolsista e 200 horas para a coordenadora da proposta. Parece que são 2 propostas associadas, né? São complementares. Complementares, perfeito. Próximo. Educação ambiental nas escolas de Barra.
Coordenador professor Paulo Roberto. Apreciado dia 16, pelo NAP. Objetivo: sensibilizar os estudantes de ensino fundamental sobre a temática ambiental, em especial discutir o descarte de resíduos sólidos, a valorização da fauna e flora nativa e o direito animal. Divulgar e integrar diversas ações acadêmicas realizadas no CNB UFOP por meio das feiras de ciências serem organizadas nas escolas. Estímulo ao plantio de árvores para a arborização urbana e conscientização da importância dessa ação no âmbito local e global. Conscientizar os jovens a respeito do descarte adequado dos resíduos sólidos por meio das oficinas de criação de brinquedos reciclados. Apresentar aos jovens estudantes presencialmente as abelhas nativas, sem ferrão, mandaçaia, como espécie bandeira por meio de colônias didáticas, a fim de fomentar a sensibilização da fauna nativa, além do estímulo à melipotomia. Doar mudas de árvores nativas oriundas dos experimentos de pesquisa voltados para a localização da zona urbana e rural, do município de Barra, formação integrada dos estudantes de graduação do curso de Agronomia Veterinária. Período que ocorrerá o projeto, 1º de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023. A equipe é composta por 2 docentes, 1 discente bolsista e 3 voluntários. A proposta estima público interno e externo de 6, interno de 6 e externo de 500 participantes. Diante do exposto, o NAP é favorável à aprovação da proposta. Segundo o professor César. Dúvida? Lá. Extensão em saúde única, uma abordagem teórica e prática sobre doenças zoonóticas e microbiologia veterinária. Coordenação professora Laís. Análise também 16/9. Então, objetivo: conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da doença zoonótica para os animais, com os animais, contribuindo com a expansão dos seus conhecimentos, estimulando sua curiosidade sobre microbiologia veterinária. Sensibilizar os educandos de 4º e 5º ano sobre as principais doenças zoonóticas. Proporcionar aos alunos conhecimento básico sobre as zoonoses, de modo a torná-los sujeitos à trilha de disseminação de informação. Proporcionar aos alunos conhecimento básico das medidas que devem ser tomadas para evitar a ocorrência das doenças nos animais e nos seres humanos, garantindo bem-estar e saúde. Vivenciar de forma prática o mundo da microbiologia veterinária quanto à existência e importância do micro-organismo no contexto da saúde única. E vincular os conhecimentos teóricos e práticos como ferramenta de ensino de ciência na assimilação dos conteúdos. Período 9 de setembro de 2022 a 28 de fevereiro, também relacionado ao edital protagonista. A equipe é 1 docente e 5 voluntários da UFOB, proposta de público interno de 5 e externo de 500. Também recomendo a aprovação na essa proposta de atividade de extensão, que é o 2º ciclo de palestra de tecnologia da UFOB, coordenado, é um evento, tá bom? Então tem essa diferença, coordenado pela professora Ana Elizabeth. Eu vou ler aqui, mas já informando que fui procurado pelo NAP, pela coordenadora, porque na programação da atividade era para iniciar, como eu imagino que iniciou essa semana. Então, conforme prevê a resolução, nesses casos, há necessidade da emissão do área referendo do Conselho, então para não atrasar a programação da professora, eu emiti um área referendo que está aqui também para caso queiram observar, mas de qualquer maneira eu trouxe a proposta para ser avaliada. Então foi avaliado inicialmente dia 12 de setembro, devolvido para ratificações e novamente avaliado em 14 de setembro. Conforme a descrição elaborada, os objetivos: criar momento de troca e difusão de conhecimento produzido a partir da grande área da entomologia, envolvendo a comunidade acadêmica e a comunidade externa interessada. Para tanto, o projeto propõe apresentar discussões de temática de pesquisa desenvolvida por profissionais da área de entomologia, oportunizar e fomentar o debate entre pesquisadoras e pesquisadores da UFOB, estudantes, demais membros da comunidade acadêmica e da comunidade externa, e ampliar o diálogo e a difusão da pesquisa. Período, como eu disse, iniciaria 21, como me parece que iniciou, é uma atividade online, né? 21 de setembro a 23 de novembro. A equipe é composta por 2 docentes, 6 discentes voluntários e 1 coordenador adjunto externo. A proposta estima um público interno de 50 e externo de 150 participantes, respectivamente. Diante da proposta, o NAP mostrou favorável. O área de referendo está aqui, né? Eu emiti no dia 19 de setembro. A área de referendo é esse plenário, e aí também coloco em pauta aqui, caso haja alguma discussão a respeito.
Alguma dúvida? Sigamos. Implementação de horta e pomar em pequenos espaços na Escola Municipal Evaristo. Professor César, coordenador. A proposta da atividade foi avaliada pelo NAP em 16 de setembro. Objetivo: oportunizar o acesso das crianças à agricultura sustentável de maneira lúdica, por meio do cultivo de hortaliças e frutíferas, demonstrando na prática que é possível produzir um alimento saudável em um espaço pequeno, visando promover o desenvolvimento local sustentável. O período do projeto é 8 de setembro a 28 de fevereiro de 2023. Então, também é referente ao edital protagonista. A equipe é composta por um docente, um bolsista do edital, 4 estudantes voluntários e 2 colaboradores externos. Estima pública interna de 10 e externa de 250 participantes, respectivamente. Também dado como na indicação de aprovação. Próximo: vegetais desidratados, alternativa ao desperdício, confecção e uso de desidratador solar alternativo em barra. Também proposta do professor César. Tem que avaliar em 16. O objetivo é demonstrar como confeccionar e utilizar um desidratador solar de baixo custo para vegetais em bairros e comunidades rurais de barra, evitando desperdício de alimentos e reaproveitando frutas e hortaliças. O período é de setembro a fevereiro de 2023, também é referente ao edital protagonista. Tem um docente, um bolsista, 5 voluntários e um colaborador externo com os participantes. Estima-se público interno de 10 e público externo de 500 participantes. Dúvidas? Mais um? Não, aqui é o mesmo. Aqui na verdade é porque tem os pareceres e aqui está os problemas. Alguma dúvida? Alguma questão? Então, colocam em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, né, na aprovação dos pareceres e por consequência dos projetos. Aprovados por unanimidade. Tá. Só queria ratificar o quanto é importante, né? Esse edital protagonista foi um edital lançado pela PROEC e tem justamente esse objetivo de fomentar a extensão e ver o quanto isso dá resultado, né? Você vê o tanto de projetos que não poderiam acontecer, mas eles vão acontecer muito em virtude do edital, né? O mesmo acontece com o PBX e o PIBIC, e eu gostaria de destacar para esse conselho, inclusive para a gente difundir essa informação. Esses projetos aprovados via editais de Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria de Extensão, eles não necessariamente, ou melhor, não indicam a sua aprovação, não indicam o registro institucional, né? Então, por isso que, né, as Pró-Reitorias, especificamente a PROEC, exige até para continuidade, por isso que todo mundo envia essa necessidade de cadastro como projeto de extensão. Então, você tem um projeto aprovado em determinado edital, mas você precisa aprovar na unidade para de fato ter esse registro. Inclusive porque em alguns casos a gente consegue perceber são projetos que estão além do edital, né? Porque o edital desse estudante protagonista tem um estudante e o coordenador orientador ali, mas você vê muitos tem outros participantes. Então, esses outros participantes, para eles receberem a certificação referente a esse projeto, precisa ter essa vinculação institucional. Em que momento a gente, como conselho, pode pedir vista de um projeto de extensão? Tipo, o conteúdo, se o conteúdo for inadequado ou a gente achar, nesse momento o conselho pode pedir para que o professor faça. Mas via conselho, aqui nesse momento. Aqui tem uma informação aí que muito me incomoda. Eu sei que você é professor de parasito, né? Isso. Parasitologia. Todas as vezes que é dito na veterinária que a carne não transmite cisticercose, que a carne transmite a peníase. Sim, concordo com a carne que tem o cisto seco. Mas me incomoda porque a gente sabe que o abate aqui não é aéreo. Uma proglote tem 250 mil ovos.
abate terrestre no chão é carne contaminada de ovos. Carne contaminada de ovos transmite sim cisticercose. Então, no momento que eu boto no título do projeto, que a carne, no objetivo lá que eu vi, carne não transmite, transmite. Não transmite num ciclo normal. Né? Se eu comer o cisticírculo da carne, essa carne mal cozida, eu vou pegar teníase. Mas uma carne infestada de ovos, porque o abate não é aéreo, vai sim transmitir cisticercose desse indivíduo. Então essa informação eu acho que me incomodou ali quando passou. A medida de contaminação que se tem dos alimentos, né, alface e tal, você tem na carne. Talvez não seja a via mais importante, porque não tenha, enfim. Eu entendo a sua ideia. Mas não transmite, para mim, incomoda. É uma questão de nomenclatura, né? Conceitualmente falando, epidemiologicamente falando, né, de fato, não é através da ingestão da carne, mas qualquer alimento. Porque está se pensando no hospedeiro, né? A carne enquanto hospedeiro, produto do hospedeiro. Exatamente. Mas do abate clandestino está vulnerável. Assim como qualquer alimento. Assim como qualquer alimento. Como qualquer alimento. Como qualquer alimento que esteja contaminado com os ovos. Mas isso assim. Não, porque eu vi a semana passada, a carne não transmite, entendeu? Assim, o que é assim, a importância e necessidade desses projetos de pesquisa e extensão seriam aprovados no Conselho, né? Claro que o Conselho, particularmente, ele avalia muito de acordo com o parecer do NAP, né? Tanto que aqui a gente nem abriu esse projeto, a gente avaliou o parecer. E tem muito, assim, eu não, na minha opinião particular, acho que não cabe a esse Conselho dizer assim, tal projeto é bom ou ruim. No sentido de que esse projeto ele é sobretudo em relação à viabilidade e daquilo que é exigido. Eu vou dar um exemplo drástico. Um projeto de extensão que prevê a realização de uma festa no campus com bebida, não sei o quê. Não. Então é muito nesse sentido. Um projeto de extensão que prevê a necessidade do veículo institucional todos os dias, tarará, nas condições atuais. Não. Então é muito nesse sentido, assim, de verificar institucionalmente a viabilidade daquele projeto, né? Eu acho que não nos cabe aqui ficar discutindo, mas particularmente em relação ao que você cita, a minha sugestão como você observou isso e qualquer um outro de nós que observar algo nesse sentido, que é uma discussão conceitual, uma discussão não é vamos dizer assim, de questão de viabilidade, é algo de conceito, de discussão. Aí pode trazer, eu acho que seria interessante trazer essa discussão junto à coordenadora. Nesse caso é a professora Larissa, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, a professora Larissa é a coordenadora desse projeto. Porque não é que ela não saiba isso, mas talvez ela não tenha se atinado, até porque é uma realidade muito da Bahia, né? Do Nordeste, vamos dizer assim, esse tipo de abate nordestino. Então é algo importante. Certo? Nós temos um relatório, que aí vou aqui apresentar. O relatório o título Desafio da Inclusão Digital à Comunidade Sul na Medicina Veterinária, Plataforma Mais Lugar. Era um evento, eu estava como coordenador. Eu vou adiantar que na verdade foi cancelado. Esse evento foi um evento proposto pelo professor Ricardo Lustola, que estava aqui como professor substituto, a partir de uma experiência que ele tem, de um projeto que ele participa, do pós-doutorado dele, que ele prevê a possibilidade de integração junto à comunidade surda a partir do contato com o Fabrício que ele teve aqui. Como professor substituto não pode submeter o projeto de extensão diretamente, então ele me procurou e aí eu dei essa possibilidade para viabilizar. Ele estava como coordenador adjunto, só que dependia dele para a organização e execução. Acabou que ele não conseguiu, já não está mais na instituição, então eu achei por bem encaminhar o relatório para fechar no SIGA, né? Então está como, claro, não realizado, 0% das atividades e não emissão do certificado, mas eu preciso fechar, passar pelo conselho para poder sair do sistema, né? Então basicamente é isso. Está aqui a emissão do parecer favorável ao relatório, que o relatório diz que não teve nada.
Alguma dúvida no questionamento? Então, colocando em votação, né? Todos de acordo? De acordo. Então, beleza, em relação à extensão foi. Vamos agora para pesquisa. Temos alguns aqui também. Hoje nossa reunião, deixa eu fazer aqui, abrir novo. Então, de pesquisa, o fluxo é um pouco diferente, né? Nós temos um formulário. Esse projeto, então, é um projeto coordenado pelo professor Caio, tem como título Avaliação do caráter mocho sobre características reprodutivas em zebuínos. Esse é o formulário apresentado, e aí eu vou fazer a leitura do parecer, que tem um resumo das informações. A proposta de atividade de pesquisa, segundo a descrição, elaborada pelo objetivo, avaliar o desempenho reprodutivo de bovinos da raça Nelore, variedade mocha, e confrontar esses resultados com dos animais da mesma raça, mais a variedade com chifres. A proposta da pesquisa da área de zootecnia, sub-área de produção animal. A proposta é interinstitucional, envolve, além do proponente da UFOB, 2 docentes da UFBA, 2 estudantes PIBIC, CNPq do curso de Medicina Veterinária da UFOB. A proposta apresenta vigência de outubro de 2022 a outubro de 2023. Diante das considerações, o parecer é favorável à aprovação, sem recomendações de ajuste. Tem aqui encaminhar uma dúvida? Seguindo. Proposta submetida pelo professor Deusdete, foi encaminhada em março, reencaminhada em abril. Vou ler o parecer que tem as informações resumidas. Então, o título da proposta: Avaliação dos efeitos sedativos das alterações fisiológicas e eletrocardiográficas de cães e gatos submetidos a diferentes associações pré-anestésicas. O professor Deusdete é coordenador. Então, objetivo: avaliar os efeitos sedativos, além dos parâmetros fisiológicos, eletrocardiográficos da xilazina, dexmedetomidina, cepromazina, o clorpromazina, associadas a tramadol, morfina ou meperidina em cães e gatos vivos. A proposta da área de medicina veterinária, sub-área de anestesia animal. Consta na proposta a autoria de um docente da UFOB, colaboração de pesquisadores da UFOB, Federal de Sergipe, Federal da Bahia, além da participação de 2 estudantes voluntários. Vigência de junho de 2022 a junho de 2024 e não foi aprovada por agência de fomento. Considerando o exposto na proposta da atividade de pesquisa, nada é favorável à sua aprovação. 5 de abril, não sei porquê. Chegou agora. Porque eu acho que estava faltando a submissão do SEUA. Bendito SEUA, né? A gente nunca consegue a resposta. Aqui está então o formulário do SEUA, porque é uma exigência, né, para submissão ter. Agora aqui pelo que me parece é a submissão, né? Não sei se vai ter o parecer final. Vamos ver, eu acho que não. Está só a submissão. Eu estou achando estranho isso, que foi apreciado. Perdão, eu fui baixar todos os processos de pesquisa que estavam lá no centro, mas isso aqui já foi aprovado, por isso que eu estou achando muito atrasado. Não, atrasado o processo, mas é bom que a gente até exemplifique o trâmite. Então foi aprovado, apreciada nesse conselho, aí a gente faz o encaminhamento, foi encaminhado em 13 de abril. Nesse caso da pesquisa, encaminha para a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria cadastra, dá um número de controle e retorna esse processo aqui para a gente para arquivar. Acho que foi isso que não foi arquivado, então ficou lá e acabou voltando tudo junto. Mas esse é o fluxo. E aí, é bom até a gente pegar um outro exemplo aqui, que é complementar esse do meu projeto. Esse do projeto que eu estou como coordenador, veja que é de 2020. Ele foi
apreciado no Conselho em 2020, tem aqui ó, o NAP, a emissão do NAP 2020, teve encaminhamento para o PGP, retornou com o número e ficou parado, né? Ficou arquivado do projeto. E agora eu solicitei, então aqui o parecer de aprovação. Oi? Depois a gente conversa. Planilha. Tá, depois eu assino. Tá, ok, obrigado. Certo, o projeto então foi com 24 meses. Como o projeto continua, então agora eu me submeti um relatório parcial, que é esse que está aqui, apresentado, e solicitei renovação por mais 24 meses. Então, está aqui o parecer da avaliação da renovação. Renovação da proposta de pesquisa, título, uso de cairomônios como atrativos para armadilhas na captura dos vetores da leishmaniose. Eu estou como coordenador. Foi cadastrada no CIPAC em novembro de 2020 e registrada pela própria IGP em dezembro de 2020 com esse número de controle. Então, o proponente solicita a renovação do período de vigência, passando a viger de setembro de 2022 a agosto de 2024, dentro dos 24 meses permitidos, segundo a orientação, que é a possibilidade de renovação. Em cada projeto, você pode deixar o cadastro para cada 2 anos? 2 anos, renovável por mais 2. O proponente descreve o seguinte: considerando dificuldades impostas devido à pandemia, tivemos atraso na execução das etapas finais de campo da avaliação de diferentes cairomônios e armadilhas tradicionais, sobretudo durante o ano 2020 e início de 2021, ficando alguns meses impossibilitados de realizar os testes de campo, devido à necessidade de seguir os protocolos sanitários da época. Então, essa foi a justificativa, né? Apresentada, o projeto continua, esse é um projeto aprovado pelo CNPq, e aí continua a avaliação. Então, aqui é apresentado como favorável a emissão do NAP. Alguma dúvida? Questionamento? Projeto da professora Janaína. Aqui o formulário. Título: Respostas dos cultivares forrageiros do gênero Urocoa ao estresse hídrico. A proposta tem como objetivo comparar o desempenho de 2 cultivares forrageiras do gênero Urocoa em diferentes regimes hídricos e determinar a resposta desses genótipos ao estresse na região oeste da Bahia. A proposta é na área de forragicultura e pastagem, sub-área de conservação de alimentos para animais. A proposta é interinstitucional, envolve além do docente da UFOB, um docente da Federal do Oeste da Bahia, 2 da Federal Rural de Pernambuco, 2 estudantes bolsistas PIBIC, CNPq e PIBIC FAPESP, do curso de agronomia da UFOB. A proposta apresenta vigência de setembro de 2022 a setembro de 2023. O NAP emite parecer favorável, está assinado. Ele encaminhou com assinatura aqui. Boa dúvida? Mais um de Janaína. Formulário. Ensilagem de resíduos de culturas, tecnologia de conservação de forragens para o semiárido. Objetivo: avaliar as características fermentativas e sensoriais da silagem de capim-elefante, PRS capiaçu e de milho com adição de resíduos de cultura de feijão calpir e da abóbora. Proposta de pesquisa da área de forragicultura e pastagem, sub-área de conservação de alimentos para animais. Então tem um proponente da UFOB, um docente da UFOB, 2 docentes da Rural, um PIBIC, CNPq, um estudante voluntário do curso de agronomia. A vigência é setembro de 2022 e setembro de 2023. Conforme a gente tinha comentado, veja que são projetos que foram submetidos e aprovados no edital do PIBIC, mas para cadastro institucional tem essa importância. Mais um, proposta, o título: Inteligência Artificial para a Predição de Doença Renal Crônica, o desenvolvimento de modelos computacionais com dados de uma amostra acompanhada pelo ELSA Brasil. Proponente: professor Lísias Pereira Novo.
proposta visa desenvolver um modelo computacional possibilitando a predição da idade renal para fim de auxílio na identificação da doença renal crônica na população brasileira. Proposta de saúde coletiva e sub-área epidemiologia. Envolve, além do proponente da UFOG, um docente da Universidade Católica de Brasília, um docente da Universidade de São Paulo e um discente voluntário do curso de farmácia da UFOG. Então, vocês têm ligação. Essa proposta apresenta vigência de maio de 2022 a dezembro de 2023. E o NAP emite parecer favorável. Dúvidas? Importante ressaltar que o fluxo de pesquisa, idealmente, né, a gente espera que em breve consiga avançar, era para ser feito integrado todo no sistema, né, na aba de pesquisa, mas a gente não consegue ainda, não está integrado, então por isso que faz via SPAC, via processo. E aí, veja que o fluxo é bem mais complexo do que o da extensão. Seguindo a nossa pauta, cronograma do planejamento acadêmico do CMB para 2023.1. Essa pauta eu solicitei ao professor Romeni, coordenador do ensino, que elaborasse junto aos colegiados um cronograma de planejamento, de organização do planejamento para o semestre 2023.1. A ideia é esse conselho, e depois a gente divulgar para a comunidade acadêmica como um todo, ter ciência das datas, que são datas importantes, né, pensando no planejamento, tá aqui elencadas, para que a gente consiga planejar adequadamente o próximo semestre de uma maneira tranquila, agora um pouco mais, vamos dizer, com menos correria do que nos últimos 5 semestres que a gente tem tido. Professor Romenick, por favor, fique à vontade para comentar sobre. Boa tarde, Jair, boa tarde, mais conselheiros, e quem estiver nos acompanhando. Então, como o Jair colocou, no sentido de melhorar a organização do nosso planejamento, entendendo que desde a pandemia é o momento que de fato a gente vai conseguir organizar o ano acadêmico que vai iniciar com certa segurança, né, para realizar as nossas atividades 100% presenciais, dentro daquilo que está mais próximo da normalidade, então fica mais tranquilo também para a elaboração desse cronograma. E aí a gente tem procurado, desde os semestres anteriores, iniciar o planejamento cedo possível. E a gente acaba vendo que quando chega lá para as etapas finais acaba embolando de alguma forma. Então o ideal é criar esse cronograma para a gente ficar atento, ganhar o máximo de tempo nessas etapas iniciais, para consequentemente a gente não se atrapalhar muito nas etapas finais, né? Que às vezes a gente acaba iniciando cedo, mas pelo meio do caminho acaba dando uma relaxada. E aí com o cronograma a gente fica atento. Eu quero chamar a atenção antes que nas datas aí eu tenho sempre colocado até data tal, né? Porque esse até vamos entender como um teto, né? Aquilo que a gente conseguir concluir antes, eu acho que é interessante concluir antes. Então colocando sempre como a data limite, não deixar como a data, por exemplo, se deixar 30/9, ficaria com o sinal fixo naquele prazo. Aquele encaminhamento das emendas, você acha necessário, visto que... demanda. Eu estou lendo emendas, meu Deus, no plano do PC já tem lá as emendas. Está multiplicado primeiro ali mesmo? Não, é porque ele até, para divulgação, acho que vale a pena que realmente foi bem específico aqui, porque no caso aqui a diferença é que é turma semestre regular e do período de férias, né? Exatamente. Mas é importante. Mas é a mesma data, só para não ficar... Porque podia, na célula vai ficar um texto muito longo e às vezes acaba passando informação batida. Né? Colocar a coluninha fica melhor. No semestre regular em negrito, para ficar, talvez, Semestre regular e aqui é período de férias. mais claro de identificar essa... Pronto, aí essas etapas aí são todas as etapas que a gente cumpre no planejamento, né? O professor Eduardo e o professor Luiz já conhecem muito bem quanto coordenador de curso. Essas etapas, só fiz colocar elas numa sequência na ordem cronológica que a gente trabalha e colocar datas limites para cada uma, certo? Deixando claro que só não coloquei aí, eu tinha pretensão de colocar cadastro de turmas de férias,
no sistema. Mas como a nossa proposta de calendário para o ano que vem ela não está pronta, não foi divulgada ainda, né, Jair? Foi discutido ontem, não foi divulgada ainda. Então, a própria agenda acadêmica traz essa sinalização e como vai ter datas específicas na agenda acadêmica para o cadastro ainda, solicitação esse ano ainda das turmas de férias que vão ser ocorrer no período de janeiro e fevereiro, então, consequentemente, eu deixei para isso que a gente ficar para dar, só para, vamos dizer assim, para fins de cadastro no sistema quando abrir a agenda acadêmica, certo? Mas aí eu coloquei a primeira etapa, o levantamento das demandas, que a gente sempre inicia o planejamento por isso, né? Tanto para a oferta no semestre regular quanto no período de férias, que ao mesmo tempo que os coordenadores levantam o que vai ser ofertado no semestre, ou melhor, levanta a demanda geral, a gente consegue identificar, isso aqui dá para colocar no semestre e isso vai para o período de férias. Então, por isso ficou com a mesma data. E o prazo final ali até 30/9 para encaminhamento. Eu já tinha solicitado esse Eduardo e Luísias, né? Então essa etapa é a etapa que já está, vamos dizer, ocorrendo, aguardando a finalização do prazo. Aí a outra etapa é a etapa de análise dos encargos docentes, que é quando eu pego essas demandas, vou verificar quem são os docentes disponíveis. E aí eu faço tanto a definição do encargo docente com a distribuição dos componentes para cada professor efetivo, quanto o levantamento de demanda para a temporada, tanto para renovação quanto para novas contratações, mas se a gente não tiver, e aí eu deixei o prazo até o dia 14. Finalizada essa etapa, e vem a apresentação do planejamento. Coloquei já até 28, porque eu não sei qual que é a data estimada para a reunião no próximo. Mas aí eu coloquei como se na última sexta-feira, né, considerando que a gente está fazendo essa agora dia 23. Moda 27. Provavelmente, né? Verdade, é distribuidor, né? Quinta-feira, provavelmente vai ser dia 21, né? Pronto, mas aí fica dentro do prazo de qualquer forma, né? Porque aí é só organizar aquela sequência dos componentes. Posso mudar aqui dia 21? Pode. Vocês conseguem? 14? Dada assim, porque é uma semana é só para organizar. 27. É porque o conselho provavelmente vai se reunir dia 21. Ah, então eu não parei isso não sei, né? Tem que ser antes do conselho. E aqui a ideia você coloquei até 28, porque se considerando a última sexta-feira do mês, não tinha tentado para a questão do feriado, considerando que a gente está fazendo agora, então daria mais ou menos Mas um pode, mês. na verdade, Américo, se me permitir agora, essa aprovação do planejamento do conselho, eu acho que é importante depois da consulta aos docentes, não? Ou seja, ele pode ficar lá para novembro. Pode ser também, pode ser. Porque o Pode conselho ser. precisa aprovar. Pode ser. Passa para o docente depois. Eu só pensei assim, nessa etapa anterior, que eu não sei em que momento vai abrir, porque lá naquela proposta de agenda não foi definida as datas de contratação de temporário. Tem, não? Tem sim. Não, naquele que você talvez tenha na final, na reunião, mas na prévia está em aberto, entendeu? Onde foi discutido envio para a Pró-Reitoria 5 de dezembro, eu acho. Pronto, então tranquilo. Foi discutido Pronto. É mais para quando chegar na época de contratação dos temporários, a gente definiu isso. Eu acho que, Mas concordo que pode ir lá para o eu final. acho que é 5 de dezembro, que é para os editais internos serem abertos em janeiro. Pronto, ok. Tenho quase certeza dessa data. Então eu posso alterar aqui? Pode sim. Posso colocar. Eu acho que entraria ali depois Da divulgação prévia. dos horários, isso. É porque no conselho Seria depois dos ajustes ali no caso, né? De fato, que seria o final. Que já tem até uma data ali já, é o 5/12, divulgação do planejamento ajustado, que pode ser essa data de apresentação no conselho, entendeu? Intermediário, então, apresentação do planejamento do conselho até dia 5/12, né? Isso. Que eu tenho quase certeza que é essa data que é o encaminhamento do Que a gente finaliza no conselho e divulga. Obrigado. Pô, vocês unidos, hein? realmente, né? O prato de café veio no copo para acionar bem, né, cafezinho? Pronto, mas porque essa apresentação do conselho é importante justamente depois de todos os ajustes feitos e é o momento que o conselho precisa apreciar para encaminhamento à Pró-Reitoria, principalmente para os substitutos, né? Que é o que a gente tem mais uma demanda do ponto de vista institucional.
É isso, assim, só complementando. Desculpa, você terminou, Monique? Não, é isso mesmo. É basicamente. Eu só complementando, então, assim, os colegas vão lembrar que isso era um fluxo que nós já tínhamos estabelecido, né? E é como o professor Monique falou, é importante, se a gente não ter datas estabelecidas, com várias demandas que vão surgindo, a gente vai perdendo os prazos, atropelando, e chega no final é aquela correria doida. Então, assim, eu acho que é importante, desde o início do semestre, a gente ter esses horizontes de prazos, até para que a comunidade, como um todo, docentes e discentes, já tenham essa noção, não fique, e aí, quando é que vai sair? Não, o prazo é esse. O prazo é esse, está estabelecido, está organizado. Sugestão, já que vai ser feito isso, por mais que você tenha ali consulta com a nossa preferência de horário, de uma forma de já tentar fixar. É isso, nós conversamos sobre isso mais cedo, eu e o Jairo. Para o próximo semestre, quando eu for preparar o e-mail para divulgar isso, eu vou inclusive colocar, quando eu for solicitar a preferência de horário. Mas assim, para o próximo semestre a gente ainda não tem como trabalhar com segurança numa perspectiva de fixação, porque a gente ainda vai ter disciplina de paro ímpar no próximo ano, na verdade. Mas assim, esse ajuste, entendeu? Da disciplina, mas você fixa o horário do professor, do tipo, desse semestre, o três horários que eu dou aula, né, que foi feito. Eu já me habituei. Então, se esse semestre inicial, sua disciplina vai encaixar nesse mesmo horário que tá, O problema é isso, é porque... eu sei o que é a questão, não. E como é que entra um com o outro, entendeu? Quando entra porque não... vai depender de como, no fluxo normal, que a gente espera alcançar em breve, a gente já sabe quais são as disciplinas e vai colocar isso, então fica mais fácil fazer isso. Mas como ainda não está definido, mas a perspectiva é nesse sentido, de desse ano já fazer essa consulta, mas deixando claro assim, que a perspectiva é de padronizar, mas pode ainda haver ajuste de acordo com isso, mas já seguindo uma tendência de fixação de horário, para que todo mundo possa se organizar. E, né, no ideal também para os estudantes, no sentido deles saberem quais disciplinas, quais os horários que são, para poderem se organizar também em termos é melhor para todo mundo, né? Para o coordenador de ensino, para os colegiados que já sabem os horários, não precisa ficar fazendo essa manobra todo semestre, quase que começando um trabalho do zero. Então, como eu disse, era algo que a gente tinha avançado, ainda na gestão de professor Climério, à frente da coordenadora de ensino. O professor Romenick, quando assumiu, continuou esse trabalho, só que na pandemia se perdeu, porque não tinha como prever, e agora a gente está tentando restabelecer essa organização. Mudaram alguns professores. Mudaram professores, né? Foi No contexto geral, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento? A ideia é realmente ter esse entendimento, aí a gente só vai organizar aqui um pouco a tabela para talvez reduzir um pouco e fazer essa publicização. A ideia da fixação do planejamento, aquela questão do horário, esse período, teria que passar pela aprovação no Conselho ou somente se os colegiados definirem? Porque, por exemplo, a ideia nossa, acho que vocês já pensaram da mesma maneira, né? Aquela questão espelhada. Lá na veterinária eu fiz uma avaliação onde o primeiro semestre e o terceiro estão rodando ao mesmo tempo. Pode observar que o volume de estudantes do terceiro, que depende da disciplina do primeiro, é grande. Quando eu pego o terceiro e o quinto, o volume de estudantes do quinto, que depende ainda do terceiro, é grande. Então eu cheguei a fazer um dado numa tabela com isso, mostrando a quantidade de alunos do quinto que depende do terceiro que depende. Então, se você faz esse jogo, por exemplo, a gente vai ofertar disciplinas de semestre par no próximo, determinado momento. Então, seria invertido. Por exemplo, eu comecei aqui com ímpar, né? O primeiro, o terceiro, o quinto. Quando for os pares, seria começando aqui o segundo, quarto, sexto. Que aí a gente consegue, talvez, no próximo semestre, trazer uma proposta de fixação. É isso. Mesmo ofertando disciplinas de ímpar e de par ao mesmo tempo. Na agronomia nós começamos a discussão lá em 2019, que a pandemia deu uma quebrada, mas a intenção naquela época era tentar colocar, por exemplo, o primeiro concentrar na manhã, o máximo que pudesse, o terceiro concentrar mais no período da tarde, o máximo que pudesse. Pra gente, e principalmente aquelas disciplinas na agronomia, nós já trabalhamos com isso, Luiz, sabe disso? Por exemplo, tem algumas disciplinas-chave, bioquímica, do professor Paulo. É uma disciplina que ela trava o curso, assim como as químicas olísias.
né? Então, é aquela disciplina que a gente sempre tem colocado fisiologia vegetal, agricultura geral boliviana, num horário que aquele aluno que depende daquela disciplina, que reprovou e que tem outros componentes, não dê muito choque de horário com outros componentes para não travar o curso, né? Então, assim, a vantagem na agronomia em relação à veterinária, que eu tenho colocado sempre isso, o Jair sabe muito bem disso, é que na agronomia os nossos pré-requisitos é basicamente 1 para 1. Uma disciplina, um pré-requisito, uma disciplina, um pré-requisito. Quando muito, 2 pré-requisitos, que é o caso das culturas, que tem química, fertilidade do solo e agricultura geral. Tirando isso, é exceção. O restante é uma disciplina com pré-requisito. Então a gente consegue organizar melhor. Na veterinária, se eu não me engano, cada disciplina tem 7 pré-requisitos. E aí complica um pouquinho, mas eu acho que é algo que quando a gente for discutir fixação de horário, e a comunidade precisa estar consciente disso, né, tem as preferências dos professores, mas um caminho vai ser esse. A gente tentar, né, ir organizando as disciplinas de uma forma que evite o máximo de choque para quem perdeu no primeiro, por exemplo, ter um impacto menor quando for para o terceiro e conseguir pegar aquela do primeiro e tal. E essa disposição, é claro que são cursos diurnos, então a gente sabe disso, mas quanto mais a gente conseguir concentrar em determinados turnos, favorece inclusive as atividades de pesquisa e extensão, né? Porque, por exemplo, a ida para a fazenda, ir para o hospital veterinário é inviável, não é inviável, mas é dificultoso ir para voltar e ter uma aula no mesmo. Então o ideal é ir passar amanhã, ir passar uma tarde. Então quanto mais a gente consegue fazer isso, potencializa inclusive as atividades acadêmicas que são extremamente importantes, né? Então são coisas que a gente de fato precisa estar avançando. Alguma pergunta, alguma avaliação? Então vamos, não vou nem colocar em votação, mas para trazer aqui, depois fazer essa divulgação e ficar aí como metas a serem... Só um pouquinho, por favor. Não, Terceiro. eu acho só um pouquinho. Beleza? Com isso aqui a gente consegue, que é o ideal, ter uma prévia, ter uma definição dos horários ainda na finalização desse semestre, para que todo mundo vá para suas férias já sabendo como é que vai ser, não precisa ter maior dificuldade. Só chamar a atenção mais uma coisa, naquela parte de solicitação de preferência de horário, eu deixei específico para os efetivos. Porque temporário não tem como a gente se prender a isso. O temporário, como é uma demanda que ela é muito variável, a gente vai encaixando onde dá para encaixar. Perfeito. E eu tenho sempre conscientizado eles disso. Né? No primeiro momento eu sempre falo, temporário, como vem só para dar aula, a gente encaixa onde está a janela disponível, desde que não tenha choque para o docente, nem choque para os alunos matricularem nos componentes, dentro de um mesmo ano de oferta, de acordo com o ano de ingresso. E é isso. Um comentário acerca do... Já foi aprovado o calendário, mas tudo é possível de interferência, né? Como campo. As datas de quebra de pré-requisito que devam acontecer, já que a gente tem um tempo anterior a começar o semestre, uma data de quebra de pré-requisito já no limite lá da extraordinária, o trâmite, o aluno ele pede, já poderia ter pedido, eu já poderia ter despachado, ele deixou tramitar tudo para o aluno que nunca tomou falta entrar na matrícula, porque quando eles me perguntam, e aí professor, o NARPA tem até dia 24, que é o limite. Então o Felipe está lá sobrecarregado, então o estudante está assistindo a aula, mas obrigatoriamente, institucionalmente, ele já entra um bocado de falta, não por conta dele, mas por conta de um calendário que poderia ter antecipado. Quebra de pré-requisito deveria ser o limite antes de iniciar o semestre, porque nada impede que isso aconteça antes. Não sei, tu tá acompanhando, né? Pode. Aqui, mas eu não me atentei para isso não. Na verdade, a gente acaba se atentando para aquelas datas mais importantes, entre aspas, mas não me atentei para isso não. Tá certo, então, dando prosseguimento à nossa reunião, nosso último ponto do pauta, eu coloquei aqui como um exercício de prevenção, vamos dizer assim.
pró-reitor que esteve aqui, ele até comentou isso, o pró-reitor de gestão de pessoas esteve aqui semana passada, não esqueci desse informe, né? Foi super proveitoso, tanto a atividade coletiva quanto as individuais. E aí ele comentou, inclusive, na fala dele na atividade coletiva, com uma pergunta de uns colegas, a perspectiva de concurso público docente, né? A perspectiva é que o edital seja lançado ainda esse ano. Não foi previsto quando ele vai ser pautado em reunião, mas eu imagino que vai acontecer no mais tardar, acho que deve acontecer na reunião do mês que vem. Então eu já trouxe aqui para me antecipar a reunião do conselho. Minha intenção hoje não é a gente definir, mas a gente pensar como é que vai ser a estratégia do centro em relação às vagas que nós temos. Primeiro, só são aquelas vagas mesmo que já tem previsto. Não existe previsão de vaga nova. Não. Eu trouxe aqui até isso para o quadro de vagas que nós temos disponível, né, das vagas. Aqui, esse quadro de vagas é aquele que esse conselho, inclusive, avaliou para o edital da redistribuição. Eu destaquei aqui em vermelho os que já foram preenchidos, que foi o que está o professor Eduardo e professor José Augusto. Então a gente fica com a vaga de agronomia com ênfase em engenharia rural, filosofia e história da ciência e metodologia, gestão e empreendedorismo em ciências agrárias, epidemiologia e saúde pública, inspeção e tecnologia de produto de origem animal, diagnóstico por imagem, semiologia, fisiologia e animais silvestres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagas. Primeira pergunta, podemos mudar o perfil? Esse é o ponto. A gente vai, em determinado momento, ainda não foi solicitado, mas eu sei que vai ser solicitado, que a gente encaminhe esse perfil. Esse perfil, claro, ele vai ser apreciado no Conselho Universitário, mas que parte daqui. Eu fiz o destaque, ali dos dois em amarelo, vou excluir esses aqui porque facilita a visualização. Dos dois em amarelo, são perfis que são híbridos, né? Os dois cursos. Aí a gente tem um exclusivo da agronomia e os outros exclusivos da medicina veterinária. E aí, queria discutir aqui como é que será o fluxo de discussão desses temas, desse tópico. A gente não tem ainda, né, estruturado, a gente começou a discutir, mas não avançamos, nem avalio que a gente vai conseguir avançar no curso parte de tempo em relação aos órgãos que substituiriam no DOC, que seriam os órgãos iniciais de discussão dessas temáticas, né? Nós não temos isso. Legalmente, institucionalmente falando, precisa ser aprovado no Conselho Diretor. Essa é a necessidade. Isso vai ser encaminhado a partir do Conselho Diretor. Mas como é que a unidade vai discutir isso? Não há uma definição. Então, assim, é o NDE, é o colegiado, é o grupo de professores. Não há uma definição para como se discutir, sobretudo quando se trata ali em relação ao que Caio falou, que é os pontos de maior discussão. É basicamente aqui a titulação, né? São os pontos a serem, que é o que vão de fato definir. Esses dois em amarelo, a meu ver, são os dois pontos, os dois temas, as duas áreas que vão talvez gerar mais discussão, porque envolvem os dois cursos, então envolve uma gama ampla de disciplinas. Então essas titulações que estão aqui é aquelas que nós discutimos lá na redistribuição, mas não é obrigatório manutenção. Pois é, eu tinha uma dúvida desse de história, filosofia das ciências, a gente não pode mexer nesse perfil, não? Como assim? Como assim? Eu, sinceramente, não é preconceito não, porque a mulher é historiadora, mas o que é historiador aqui, trabalhando no campo de ciências agrárias, o cara não vai ter mínima identificação. Que abrisse isso aí para poder botar alguém nas ciências agrárias, porque o cara aqui que não é A situação que a gente colocou é essa, ó. A graduação em Ciências Agrárias, Biológicas ou da Saúde. Ciências agrárias. Ciências agrárias. Biológica da saúde, sinceramente, não nada a ver. Aí é uma discussão que é justamente por isso que a gente precisa travar, né, essa discussão. Eu acho, ó, minha opinião, as vagas independentes formar comissões de cada curso, se inclusive não botar número máximo,
Do tipo, se todos os professores do curso veterinário quiserem participar da comissão, que todos fiquem à vontade para opinar, mesmo para a agronomia, e levar a discussão dos perfis para esses grupos discutirem. Porque eu acho que cada um nós dentro dos nossos cursos, nós temos mais ou menos uma ideia do que realmente a gente precisa hoje de perfil de docente aqui para complementar os nossos cursos. O ponto é justamente esses dois, que teria que ser os dois cursos, né, talvez. Entendeu? Esse daí faria algo com os dois, mas os específicos, mas né, em termos de da determinada da agronomia, se discutia isso dentro de cada de cada curso. Porque, por exemplo, na vaga que era de João Especial, quanto disciplina que tem, quando a gente vai falar agora de uma reformulação de PPC, tem disciplina que a gente já vê que vai voar. Aí até uma coisa importante, a questão dos encargos docentes, eles estão aqui mais para referência, mas eles não vão para concurso, não vão para edital, né? Até por causa disso que você citou que é importante, a vaga não é para disciplina, a vaga é para a área de conhecimento, as disciplinas são referenciais de como trabalhar isso. Lógico, a gente precisa de alguém de diagnóstico primário, a gente precisa de inspeção, a gente precisa de epidêmico, não sei, você é epidemiologista. Será que a gente precisa de mais uma aqui dentro? É porque a disciplina é voltada para isso, mas a gente teria que você entendeu? Você entendeu qual é a questão? Eu acho que a gente poderia, dentro do curso, dizer, ó, eu acho que a gente está precisando aqui de um cara com esse perfil, porque está faltando no nosso curso. A gente vê dentro dessas vagas aí, vai direcionar, por exemplo, a gente não tem obstetra veterinário, não temos. A gente tem um especialista em cirurgia, excelente cirurgia, uma pessoa Deus deve, porque ela já na reprodução da tecnologia. A obstetra a gente não tem. E aí? Vale a pena voltar diagnóstico primário, a gente já viu quantas vezes esse concurso foi aberto e não deu ninguém. Hoje a gente tem um clínico de silvestres. Para que eu vou botar ali dentro o clínico de silvestre. Então a gente poderia ver até isso. Até uma recomposição remanejar. São discussões assim, extremamente importantes. A ideia justamente era trazer. Assim, uma coisa que eu entendo a sua fala, uma coisa que duas coisas na sua fala assim, que eu acho que a gente tem que ter atenção na discussão. Primeiro, assim, se você citou o professor Eduardo, ótimo, é especialista, espero que ele fique aqui durante muito tempo conosco, mas ele não tá, a vaga dele não é atrelada a Silvestre. Não, mas entendo o que eu estou falando. Como a gente falou, a questão, a vaga não é da disciplina, você mesmo acabei de falar. Isso. Então, do tipo, eu acho que a gente dentro do curso veterinário, a gente pode ter, até na agronomia também, uma certa flexibilidade de dizer, olha, Caio, eu estou com a disciplina A, mas só que eu poderia ceder essa disciplina A, a professora Janaína, se ela ficasse à vontade, ela ceder, fazer um remanejamento de uma forma que bata a carga horária tudo bonitinho, porque está falando de revisão do PPC. Sim. Entendeu? Sim, numa situação talvez ideal, justamente é isso. As disciplinas estão ali dentro daquele grupo, docentes, e ali o grupo docente vai de acordo com as áreas do conhecimento. Você tem ali, hoje a gente não tem essa organização, não tem uma estrutura que dá isso. O que eu citei é assim, uma preocupação, bem o termo assim, animais silvestres é uma área bem específica. Bem específica. Não, então, bem específica. Aqui nós tivemos a grande sorte de um professor da área de patologia também trabalhar, mas assim, numa suposição que eu espero que não aconteça, o professor Eduardo não fica aqui mais conosco, e a vaga é da parte de patologia. Então, quando a gente solicitar um patologista, não necessariamente o patologista vai vir. É só assim. Mas eu acho que essa é um pouco da ideia, Caio, também ouvir os outros, assim, como é que a gente pensaria? Eu imagino, pela perspectiva trazida pelo pró-reitor, que esse edital deva ser apreciado agora em outubro. Pelo que ele falou, eu acredito que sai esse ano ainda para poder o concurso rodando que vem. Então é isso. Apreciação até outubro, para que o edital tem que sair esse ano, para dar ali o prazo. Então a gente teria que já estar com isso pronto, para quando a reitoria solicitar, já está aqui pronto. Em termos de como fazer essa discussão, como eu disse, a decisão final é do Conselho Diretor. E nesse ponto eu sou muito tranquilo em dizer assim, o Conselho Diretor é o órgão máximo do centro, então tem toda a necessidade de um histórico de discussão, mas é o Conselho Diretor que vai ser soberano na decisão. Enquanto o Conselho é a soberania que ele tem, o Conselho não poderia convocar essa reunião amplificada, do tipo, vamos convocar a reunião amplificada dos docentes da veterinária com a temática de discussão específica, o mesmo para a agronomia, e aí a gente fazer algo pelo tipo, se a gente pega uma tarde,
Eu acho que, por mais que a gente não consiga esgotar todas, depender, óbvio, de como for o andamento, mas uma tarde a gente, pelo menos na metade desses perfis a gente traz. Só uma coisa, não, diante do que eu estou vendo ali, né, a gente não vai poder focar muito em função das grandes áreas que as diretrizes vêm focando. O empreendedorismo é uma coisa que vai ser obrigatório nas novas diretrizes da veterinária. Inclusive a obrigatoriedade, inclusive da língua estrangeira, você bota ser obrigatório que a gente coloque a língua estrangeira nas novas diretrizes, empreendedorismo, informática. Né? Pelo que eu vi ali do outro lado, talvez aquelas áreas, por exemplo, ali naquela coluna, graduação em ciências agrárias e tal, eles não entraria. Não, a área dela entra. Ciências agrárias Eles dizem que ela era curso de economia agrária, porque assim, isso daqui quando Ela era tipo gestão em agronegócio. a graduação. Graduação. Porque são duas coisas, né? Você tem a área do conhecimento, que idealmente, pelo menos na minha concepção, tem que ser o mais amplo possível. A gente historicamente cometia o erro de botar o nome da disciplina na área do conhecimento. Algumas até pode ser, mas em geral é o mais amplo possível, de preferência seguindo a árvore de conhecimento do CNPq, que são aquelas árvores genéricas ali que aí você coloca ali para estar abrangendo. O grande ponto, que aí para mim é o que de fato carece uma discussão bem, é isso daqui, né? Qual o perfil, como o Caio colocou, qual o perfil que o campus precisa para... Até com relação ao remanejamento, a coisa de segurança ali não era de Cristiano. Não. Já teve remanejamento. Sim, então, até antes de sair, por tal, ver justamente essa possibilidade de qual docente da casa, né, da veterinária, que ele teria mais aptidão e tá disposto, por exemplo, a pegar uma dessas disciplinas aí que está sem um docente. Essa é a hora de fazer isso. Na hora que lançar o edital, já está. Às vezes o professor Eduardo, né, como ele tem isso, ele diz, não, eu quero que pegue a minha disciplina aí, sei lá, de patologia geral, jogue aí uma coisa, enfim. É mais fácil encontrar um patologista do que um animal supervisor. Eu tenho uma sugestão, uma observação. Sim. Vamos comentar aqui a gente. Eu acho que essa discussão poderia começar primeiro dentro dos NDS, talvez uma reunião entre os dois presidentes de NDE. Eu estou colocando isso porque na agronomia, na primeira reunião que nós tivemos, a gente definiu que algumas disciplinas que estão como obrigatórias, elas vão entrar optativas, porque vai precisar reduzir carga horária de componente para poder encaixar a extensão. Né? E a gente vai tirar algumas disciplinas que estão como obrigatórias e deixar como optativas. Então, consequentemente, isso vai afetar alguns encargos. Né? E tem encargo docente, que é encargo que é compartilhado entre os dois cursos, que eu sei que vai ser afetado por essa mudança. Então, acho que o primeiro passo seria uma conversa entre as presidências, se não os dois NDE conjunto, mas as presidências, porque é importante entender as mudanças que vão ser feitas na agronomia, como é que vai impactar na veterinária e vice-versa. Porque existem disciplinas compartilhadas obrigatórias e as optativas, que às vezes é obrigatória no curso e optativa no outro. Está entendendo? Eu acho que esse era o primeiro passo. Feito isso, depois desse alinhamento nos NDEs, eu vejo que o segundo ponto é uma discussão a nível de colegiado. Aí eu acho que não caberia ao conselho convocar, por exemplo, os docentes do curso. Mas se o colegiado de veterinária achar que é conveniente fazer uma reunião com todos os docentes da veterinária, assim como a agronomia, eu acho que caberia. Né? E aí depois, não, cada coordenador vai trazer para o conselho. E aí sim, a gente finalizaria no conselho. Eu acho que teria que ser um fluxo nesse sentido. Eu pensei em algo semelhante, assim, muito na questão da efetividade da discussão, né? Eu acho que as discussões abertas, elas são válidas, são necessárias em vários momentos, mas ela tem dificuldade de ser encaminhativa. Mas a única coisa que eu falo é porque seria um momento de você colocar ali os docentes que quiserem opinar. Pode ser, como você falou, colegiado solicitar isso, entendeu? Mas o que eu acho que essa vai ser um momento importante, justamente para que chegue e se dê a oportunidade do tipo que está falando sobre remanejamento.
de chegar um docente e dizer, ó, eu estou com a disciplina A, mas só que com essa disciplina não tenho tanto perfil, então não tenho tanta expertise, como poderia ter com a disciplina B. A disciplina B hoje a gente não tem um docente titular, né, um docente efetivo. Então, essa é a hora. Se o efetivo da vaga não para, essa é a hora do cara chegar e dizer, ó, pega o Emerson, joga pra lá, equilibra o encargo, vê como é que vai ficar. Concordo. Mais uma vez, assim, afirmo, é a área do conhecimento na disciplina, mas Isso. a nossa lógica acaba sendo ainda muito pensando em disciplina, não tem jeito. Tanto na sua fala como realmente, isso fica claro assim, que a gente acaba, que a gente continua pensando que a estrutura que a gente acabou montando, né? A gente pensa nas vagas de acordo com a disciplina, que não deveria ser, pelo menos assim, numa situação, porque justamente a disciplina muda. A gente acabou de discutir exemplos aqui que as disciplinas vão mudar. Então, como é que faz para vai ficar dentro da área? Então, é a área do conhecimento, né? A área de titulação, para mim, são 2 pontos. Uma questão, Caio, assim, que é para mim a terceira coisa muito importante, que eu não está aqui nessa tabela, vou ter até aqui para não esquecer, os pontos. Tem muitas vezes, em termos que aí eu concordo com você, assim, de terem docentes vinculados à parte das agrárias, dos cursos que nós temos, né? Porque quando a gente fala agrárias, acaba excluindo parte da veterinária, principalmente. Assim, porque tem dentro da... eu vejo que isso é muito importante em termos dos pontos. Porque você pode ter profissionais de áreas afins, né, dentro da ciência agrária, mas que tem expertise, que fizeram mestrado, doutorado dentro da área. Porque quando a pessoa coloca lá o pontos focados, sei lá, a parte aqui, por exemplo, filosofia, história, ciência e metodologia científica. Talvez aqui, talvez não, mais amplo de todos, assim, mas enquanto área... É obrigatória essa disciplina, precisa estar nos nossos pontos. Disciplina, sim. Não tem como a gente... Eu sei, mas só que aí a gente está falando de revisão de PPC, curricularização de extensão e tudo mais, e na minha opinião, bicho, sinceramente, são disciplinas que, metodologia não, mas filosofia, história da ciência, eu não sei o que vai acrescentar ao nosso estudante não, sendo muito sincero. As conversas que eu pergunto é aprender o quê? Talvez a forma como tem sido, sobretudo nesse período de substituto, não tem, porque o substituto ele pega e ele dá ali o que está na ementa sem... A ideia né, pelo menos o que está dentro da proposta do eixo, é trazer uma discussão, independente do curso, uma discussão sobre como é que a ciência... Só que, de fato, isso na prática às vezes não tem acontecido. Essa discussão, outros lá em Barreiras isso acontece. Hoje, nós não temos essa autonomia para mudar, tirar isso dos cursos. Né? É obrigatória para todos os cursos independentes. Agora tem muita gente que discute essas temáticas em relação a essa obrigatoriedade, que foi uma política institucional implantada lá atrás, que o pessoal avalia o quanto isso tem rendido frutos, né? Até muito dentro dessa perspectiva de que nem sempre se consegue alcançar aquilo que se objetivou. Sendo muito sincero, a gente está numa região, né, nós temos uma região extremamente longínqua dos grandes centros em termos de capital. As capitais mais próximas estão bem longe da Baiana. A nossa realidade de UFOB é cada vez estudantes mais interiorizados, o pessoal que vem da escola pública tem um trabalho. O pessoal não sabe o que é ciência. Se é o objetivo. Não sabe. Então, a disciplina em si, o conceito da disciplina, o que a disciplina é trabalhar, eu não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é efetividade realmente. A efetividade é uma discussão de importância. O que eu estou discutindo é realmente a efetividade. Até porque, muitas vezes, né, assim, e a gente mesmo, qualquer um ministra ela, né? A gente pode assim mesmo. Mas vamos lá, assim, então para a gente poder agilizar, que a gente já está chegando próximo do tempo. A discussão, a sugestão temos 2 sugestões que elas podem ser, eu acho, tranquilamente, concordadas aí. Falando agora como membro do NDL Veterinária, a gente não conseguiu avançar ainda nas discussões. Nós tivemos a primeira reunião, teve a definição da presidência, mas a gente não teve discussões para discutir como é que será a implantação. Mas eu acho que pode ser importante essa discussão, especificamente falando do cargo da medicina veterinária, o presidente e vice-presidente, que é a professora Jéssica e a professora Dinamete, são membros do colegiado. Então também essa discussão no colegiado eles vão participar, né, necessariamente.
assim como o da agronomia também, né? Miriam, mas ela falou que, eu conversei com ela essa semana, ela falou que está com a intenção de sair da presidência do NDE também. Então, não sei exatamente o que vai acontecer nesse sentido. Certo. Mas eu acho que eu pensei justamente nisso. As discussões elas surgirem dos colegiados e os colegiados ao discutirem avaliam, inclusive isso que o conselheiro Caio colocou, né, de abrir, né, para os outros. Eu concordo com sua ideia, Caio. Aí eu não sei como é que a gente faz, vamos dizer, essa divulgação assim, para o pessoal, porque não seja necessariamente uma reunião para isso. O importante é que todos os colegas saibam que seja um momento oportuno. Em termos de fluxo, que poderia a gente sair daqui com uma definição. Solicitar os NDF, né, nos dois cursos, para verificar, primeiro, a questão da reformulação de PPC. Eu acho que deveria ter dado um prazo e já sair alguma coisa. Senão vai ficar sem prazo, vai demorar discutindo, não vai sair igual. Então, assim, definição de prazo para isso. Após a definição do prazo, que já se tenha algo, né, mais palpável de como será a perspectiva futura de estrutura curricular do curso, que aí então o NDE faça junto ao colegiado a solicitação, tipo, ó, a gente vai chegar a apresentar ao colegiado após, né, essa questão da perspectiva do novo fluxograma do curso, realmente do perfil de vaga que a gente tem aí com as disciplinas que vão ficar ao tanto. Porque você já sabe, por exemplo, biofísica, por exemplo, só porque não li, mas que não seja importante. Mas, por exemplo, biofísica vai sair de fisiologia. Então, se biofísica o conteúdo sair de fisiologia, a fisiologia vai reduzir carga horária. Então, já vai impactar naquele encargo docente dessa vaga. E aí, verificar essa questão de maneira veio adequação de carga horária, tudo isso. Entendeu? Entendo. Porque não tem como a gente começar a fazer a definição de perfil, se daqui a pouco vai chegar e dizer, ó, tal disciplina que está hoje com 90 horas, o NDE está jogando para 75. O problema é que o time não vai ser, porque dificilmente os NDEs vão conseguir avançar na discussão. Mas tem que colocar prazo. Se não colocar prazo, a gente não vai conseguir isso aí. Aí entra não, a gente vai chegar já aqui, só vai fazer disciplina de situação. A gente não vai conseguir isso, assim. A gente não vai fluir, porque, como eu disse, isso é para o mês que vem. Se a gente vai conseguir os NDEs avançar nesses prazos. Mas assim, na privada, lógico que a gente vai lá fora trabalhar. Mas, voltando nessa questão dos prazos, já que todos os cursos da UFOB vão passar por reformulação obrigatoriamente. E que esse edital atinge a UFOB todo, não daria para a UFOB segurar um pouco o prazo de lançamento desse edital? O problema é que, por outro lado, dá uma demanda enorme por esse já. Não, eu sei, mas assim, eu estou pensando enquanto membro de colegiado de curso, que tem acompanhado, né, sempre, o funcionamento e assim, o problema que isso pode gerar. Né, a gente às vezes jogar a vaga para concurso e depois de vamos dizer assim, de uma mudança nos PPCs, sei lá, de repente pegar um perfil que foi drasticamente reduzido a carga horária daquele docente, como é que a gente administraria isso lá na frente? Está entendendo? Porque agora que a gente não disponibilize para o concurso a disciplina, mas vai ter que compor o encargo docente de qualquer forma. Essa é a preocupação minha, entendeu? De fato, e digo mais, assim, a resolução de encargo docente que eu comentei na discussão, ela vai ter impacto direto nisso aqui também. E lá vai ter carga horária mínima, né? Então ela também tem impacto direto. É algo a ser pensado, porque assim, todo mundo quer que esse concurso tenha logo, porque a gente já está nessa demanda, mas ao mesmo tempo ver prós e contras. Porque em toda a história da UFOB, a gente já tem maturidade suficiente para saber que sempre que a gente mete os pés pelas mãos, a gente adquire um problema para administrar na frente muito difícil. Que é histórico, os problemas que ficam. Exatamente, eu acho que tem uma maturidade que você tem, talvez seja para realizar o PPC, o cara está curricularização de extensão e norma de diretriz veterinária, aí você já começa a verificar outras universidades que já estão um pouco mais avançadas, disciplina que está sendo excluída, aí a gente tem que bater em cargo docente, aí vai. Eu estou pensando justamente nisso, imagina. Assim, isso é algo que, inclusive, a nossa unidade, assim, a gente pode até. Eu acho que é uma discussão importante para eu levar.
Mas assim, vamos dizer que as outras unidades não concorrem. Vai ter consciência disso. Mas assim, a gente, inclusive, teria autonomia para dizer assim, não, beleza, o edital pode sair, só que as vagas do centro de Barra não vão sair agora. Vai ter inclusão depois. Poderia ser uma decisão institucional que o centro tomaria, independente da universidade, Eu, entendeu? por exemplo, volta de uma vaga de Jonas. Sim. Digamos que faz uma reformulação, aí vai lá, defesa sanitária, vai embora, bioética e bem-estar, vai embora, deontologia, 30 horas, beleza, O nosso porque objetivo rua. é pautar no edital. Pois é, aí vem uma disciplina sua, que chega não, você dá disciplina aqui. Aí você poderia pegar uma disciplina dessa para compor seu encargo. E aí que poderia ficar, a gente não vai perder esse código de vaga. Ao invés de pegar o código de vaga para de acadêmico, você, dando seu exemplo, porque você joga tem aproximação de área. Sim, sim. Você pegava, você seria a parte de saúde pública e epidemiologia do Centro Fórum e Barra, e a gente ficaria no código de vaga para poder colocar com a outra área de cada deficiência. É isso que eu estou falando. E hoje existe essa possibilidade de algo. Você pode efetivar um novo servidor, então não tem garantia que ele tem essa flexibilização para dar. A decisão é agora, depois que entrou, O edital já sai com os pontos. Aí o cara fala, passa isso aqui. Uma sugestão que a gente pode fazer é ampliar bastante a área de conhecimento no sentido de... Sem condições. Então, não, eu estou querendo dizer, se tecnicamente a gente pudesse, porque essa inclusive é uma estratégia que outras universidades vêm tomando, no sentido de você manter sempre a formação mais ampla possível e às vezes a área é, tipo, no meu caso, química. Química e aí deficiência na área graduação em qualquer coisa relacionada à química. Assim, Qual o prazo que a gente deveria mudar? Porque daí, na verdade, o que acontece O cara só falou que ele